Graça e paz para você que está mais uma vez me assistindo aqui no YouTube. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal. Que a graça esteja com você e com todos os que amam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, hoje nós vamos trazer uma mensagem que vai nos levar a meditar no seguinte tema: Abigail, a mulher sábia que evitou uma tragédia na sua casa. Você vai abrindo sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, e nós vamos ler alguns versos aí e vamos meditando ao longo desse vídeo. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Você sabe que aqui no YouTube, toda sexta-feira tem um vídeo novo para você, tá certo? E outra coisa, a partir de hoje, eu vou colocar um link só para poder divulgar tanto os meus livros quanto o meu telefone para contato para pregar na sua igreja. O link está aí nos comentários, é a minha landing page, tá certo? Vou colocar o link aí nos comentários, você vai entrar lá, vai clicar, você já vai ter a página para você ver todos os meus livros, você vai ler a sinopse de cada um deles, você vai ver sobre o que eu falo em cada um dos livros. Já tem ali os botões para você clicar e comprar o seu livro, tá certo? Tudo bem mais fácil do que você ter que digitar alguma coisa, tá tudo ali. Você vai clicar no botãozinho e já vai estar lá na página para você comprar, tá certo? Então não precisa fazer mais nada. Clica no link, escolhe o livro que você quer lá, clica lá no botãozinho e compra, tá bom? Bem mais fácil. E na própria landing page também tem lá o ícone do WhatsApp para você clicar para encontrar meu telefone ali para você me convidar para pregar na sua igreja. E o roteiro desse vídeo vai ser simples. Eu vou falar sobre o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, e vou entrar no conteúdo da mensagem. Sendo assim, eu quero convidar você também para se inscrever aqui no canal. Você que ainda não está inscrito, tem visto os vídeos, mas não se inscreveu, clica aí para você se inscrever, clica no sininho para você receber as notificações, e aí sempre você vai ser avisado quando entrar um vídeo novo. Lembrando que sempre sextas-feiras eu coloco um vídeo novo aqui. Bom, então que Deus abençoe grandemente sua vida, tá certo? E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Porque quando você curte, comenta e compartilha, você está sinalizando que você gosta do vídeo, que você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no canal, e assim o vídeo vai ter um alcance maior, assim o próprio conteúdo do canal vai ter um alcance maior. E fica aqui até o final que tem muita coisa legal ainda para você. Vem comigo! Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Lembrando que aqui nessa plataforma eu sempre começo uma série nova de vídeos sexta-feira. Sempre assim, começo a série na sexta e entro pelo decorrer da semana, encerrando na quarta-feira. Então hoje nós estamos começando uma nova série de vídeos aqui nessa plataforma. E se você ainda não me segue aqui, clica aí no botão para você me seguir, para você me acompanhar, tá certo? E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Porque quando você clica para me seguir, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você está sinalizando que você gosta do vídeo, que você gosta do conteúdo que eu produzo aqui, e que você quer que o vídeo tenha um alcance maior, que você quer que o conteúdo aqui dessa plataforma que eu produzo aqui nesse perfil tenha um alcance maior. E outra coisa, hoje, a partir de hoje, eu estou colocando um link só, tá bom? Aí nos comentários, é o link da minha landing page. Quando você clicar nele, você vai entrar numa série de botõezinhos para você escolher qualquer um dos meus livros e comprar. Você também vai poder ver a sinopse dos meus livros, ou seja, um resumo que eu fiz sobre cada um deles. Você vai entender sobre o que eu falo ali em cada um deles. Você vai entrar, vai comprar, está muito mais fácil. Porque antes eu botava o link, aí se de repente não desse certo, você tinha que entrar e digitar, você não precisa fazer nada disso. Clicou nesse link que está aí,
Gostou de um determinado livro? Clica lá no botão e compra. É simples assim. Está bem mais rápido, bem mais prático. E também na minha landing page tem o ícone do WhatsApp para você clicar ali, para você encontrar meu telefone de contato para me convidar para pregar na sua igreja, tá certo? Dito isso, então vamos falar. Apresentando para você o meu mais novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Lembrando que o conteúdo desse livro, ele é muito focado para o crescimento espiritual individual, para quem quer realmente ter um compromisso com Deus, tá? Para quem quer realmente encontrar esse verdadeiro avivamento, para quem quer verdadeiramente ter uma vida de qualidade com Deus, para quem quer ter uma vida de intimidade com Deus, para quem quer ter uma vida reta e íntegra de comunhão com Deus, para quem quer se preparar espiritualmente para a vinda de Jesus, que está cada vez mais próxima. Você tem visto os sinais aí, os sinais que a Bíblia já prediz, você tem visto eles acontecerem. Então esse livro é um convite para você se preparar. E eu quero falar um pouco mais sobre o capítulo 2. O capítulo 2, ele tem como título a seguinte pergunta: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Então eu quero falar uma coisa rápida aqui com relação a essa questão de, para você ter o feeling, para você saber o que é coisa má, para você colocar diante dos seus olhos, dentro do seu lar. Vou te fazer algumas perguntas que são bem simples, e você vai responder aí para si mesmo. Aquilo que você assiste na TV aberta, você pode assistir com a sua família? Ou você é obrigado a esperar todo mundo dormir para você ver escondido? Porque o conteúdo tem cenas inapropriadas. O que são cenas inapropriadas? Cenas de violência, cenas de sexo, cenas de nudez, vocabulário chulo, coisas que trazem de repente invocação a espíritos malignos, coisas desse tipo. O que você assiste no streaming, nas plataformas de streaming que tem aí aos montes na internet, o que você assiste ali, você pode assistir junto com a sua família? Deixa eu ver outra coisa. Aquilo que você lê, o tipo de livro que você lê, você pode recomendar para alguém ler? Você pode, de repente, ler perto de alguém da sua família? Ou você tem que ler escondido? O tipo de revista que você consome, que você lê, você tem que ler escondido? Você tem que criar aqueles esconderijos para ninguém saber que você tem aquele tipo de revista? O tipo de música que você escuta, você pode de repente colocar num celular tranquilo, baixinho, e as pessoas na sua casa podem ouvir numa boa? Ou você tem que botar fone de ouvido, que ninguém pode ouvir? Olha que eu não estou nem falando de religião, hein? Tá? Embora eu seja evangélico, embora esse livro tenha uma temática que seja uma temática bem voltada para o público cristão, eu também quero falar para as outras pessoas. Por quê? Porque eu não estou falando de religião. Quando eu falo de tomar cuidado com aquilo que entra na sua casa, é para qualquer pessoa. Para você que é pai, que é mãe, quer educar seu filho, quer educar sua filha da maneira certa, da maneira correta, você tem que tomar cuidado com o que entra, com o que o seu filho assiste, com o que sua filha assiste. E você tem que ser o primeiro a dar o exemplo, porque não adianta você... Esse discurso de que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, não cola. Nunca colou, ainda mais agora. As pessoas querem ver em nós exemplos, bons exemplos, certo? Como aquela mulher sunamita, quando viu o profeta Eliseu passar, vai ali um santo homem de Deus. Como Daniel dava exemplo lá na Babilônia, como José dava exemplo lá no Egito. Então as pessoas querem ver que nós... o nosso exemplo, e nós precisamos fazer isso começando dentro de casa.
Não adianta na igreja dar glória a Deus, aleluia, fazer acontecer, e dentro de casa ser totalmente o contrário daquilo que a Bíblia ensina. O comportamento totalmente ao contrário. Pois é, então capítulo 2 eu quero que você medite nele, tá? Então eu te convido a comprar o livro. Então para você comprar, você vai ser através da Amazon.com.br, vai ser através da estantevirtual.com.br ou através da umlivro.com.br. Tá tudo aí nos comentários na minha landing page. Só você clicar, entrar, tem uns botõezinhos lá para você escolher, tá? Tem uns botõezinhos para você clicar e comprar. Simples assim, tá bom? Você não vai precisar fazer mais nada. Clicou na landing page, ela vai aparecer para você, você vê lá. Você vai encontrar o livro lá, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Vai clicar no botãozinho lá de onde você quer comprar, Amazon, estante virtual, um livro extra também. Clica e compra. Simples assim, tá bom? Desejo que você tenha uma excelente leitura e que você cresça muito espiritualmente com todo o conteúdo que eu produzi aqui para você. Fica aqui até o final, que nós vamos entrar agora na mensagem. A mensagem é Abigail, a mulher sábia que evitou uma tragédia na sua casa. Fica aqui até o final, tá? Você que está assistindo nessa plataforma, você vai ver vários vídeos em sequência. Então é só você ficar me acompanhando aqui. Amém? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Você que me assiste aqui nesse meu perfil, nessa plataforma, clica aí para você me acompanhar aqui. Porque quando você clica para me acompanhar, clica para curtir, deixa um comentário ou clica para compartilhar, você está sinalizando que você gostou do vídeo, você está sinalizando que você gosta do conteúdo que eu trago aqui para você. E assim o vídeo vai ter um alcance maior, assim todo o conteúdo que eu produzo aqui vai ter um alcance maior. Lembrando para você que toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos aqui. E hoje começa a nova série, Abigail, a mulher sábia que evitou uma tragédia na sua casa. Baseada no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do verso 2, eu vou lendo os versículos e vamos fazendo aqui os comentários. O texto é bem grande, então a gente vai dividir, bem legal, uma mensagem que vai trazer edificação para a sua vida. E assim nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa história dessa mulher, que é uma mulher tão especial, essa mulher chamada Abigail. A partir de hoje eu estou colocando um link só, que é o link da minha landing page, está aí nos comentários. Você vai clicar no link, você já vai ver o espaço para você ler a sinopse de cada um dos meus livros que está ali. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para o Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. A sinopse é um resumo do livro. Você vai ver lá o livro que você quer, já está o botãozinho ali para você clicar e comprar. Está bem mais fácil do que você procurar, digitar nada. Entrou na landing page, está o ícone ali do botãozinho, está o botãozinho ali para você clicar e comprar. E para você me convidar para pregar na sua igreja, está o ícone do WhatsApp ali para você clicar e me convidar para pregar na sua igreja. Está bem mais fácil, tá certo? Então vamos para o conteúdo da mensagem. Deus abençoe a sua vida. Então, Abigail, a mulher sábia que evitou uma tragédia na sua casa a partir de agora. Vem comigo. Então, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, como eu falei, nós vamos começar pelo verso 2. Certo homem muito rico vamos lá, verso 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, verso 2. Certo homem muito rico de Maom tinha seus bens na cidade de Carmelo. Ele possuía
1000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estava tosqueando em Carmelo. Verso 3. O nome desse homem era Nabal. Sua esposa, uma mulher muito linda e inteligente, chamava-se Abigail. Mas o seu marido, que era da família de Caleb, era grosseiro e mau, um sujeito difícil de lidar. Vamos lá. Nesses 2 versos já estamos sendo apresentados as características principais de Abigail e de Nabal. Aqui nós vimos que Abigail é uma mulher linda e inteligente. E vimos que Nabal é um homem grosseiro, rude, um sujeito difícil de lidar, embora ele fosse muito rico. O que quer dizer que riqueza não compra caráter, riqueza não compra educação, riqueza não compra gentileza, riqueza não compra humildade, tá certo? E nós vamos aprender ao longo desse texto muita coisa sobre a importância dessa mulher chamada Abigail, cujo nome significa alegria do pai, ou meu pai é minha alegria. Esse é o significado do nome dessa mulher. Já o nome de Nabal tem um significado de tolo, insensato, como no próprio texto nós vamos ler quando Abigail vai dialogar com Davi. Nós vamos ler isso aqui. Então quero convidar você para pensar bem nesses 2 versos acerca dessas características. Grave isso, que Abigail é uma mulher linda e inteligente. Nabal é um homem grosseiro, rude, um sujeito difícil de lidar. Isso significa que o relacionamento entre os dois não era bom. Mas vamos lembrar que nós vivíamos numa época, no Antigo Testamento, que o divórcio, nem pensar na mulher ter direito a se divorciar. O homem até poderia, em determinadas situações e tal, e Deus nunca autorizou, abençoou. A permissão foi dada por conta da dureza do coração. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Então a Abigail estava lá no hashtag chupa essa manga, em português bem claro. Mas ela, dentro da sua sabedoria, ela conseguia lidar com aquele homem. Vamos continuar a leitura, que nós vamos então chamar a nossa atenção aqui para outras coisas que esse texto nos traz e nos ensina. Verso 4. No deserto, quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, enviou 10 de seus homens, de seus ajudantes, ao Carmelo, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal, em Carmelo, e perguntem em meu nome como ele está. Estou no verso 6 agora. Digam-lhe: paz seja com o Senhor e a sua família. Que Deus faça prosperar você e sua família, e aumente muitas vezes tudo o que você possui. Verso 7. Disseram-me que você está tosqueando as suas ovelhas, enquanto os seus pastores estiverem entre nós, nunca fizemos mal a eles, nem tiramos coisa alguma deles, durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Verso 8. Pergunte aos seus moços, aos seus homens, aos seus ajudantes, e eles lhe dirão se isso é verdade ou não. Agora,
enviei meus homens, agora enviei meus homens para pedir que você nos faça uma pequena contribuição. Por quê? Pois eles, vou repetir aqui a leitura. Verso 8. Pergunte aos seus homens, e eles lhe dirão se isso é verdade ou não. Agora, enviei meus homens para pedir a você uma pequena contribuição, pois chegamos em uma época de festas. Por favor, dê a nós os seus servos e a seu filho Davi qualquer coisa que tiver à mão. Verso 9. Os homens foram e deram o recado de Davi a Nabal e esperaram pela resposta. Bem, do verso 4 ao verso 9, nós vimos aqui que Davi estava em alguma expedição e os ajudantes de Davi, quando encontraram Nabal e os ajudantes dele com dificuldades ali para poder tosquear as ovelhas e se protegerem de ladrões, salteadores, os ajudantes de Davi se ofereceram para ajudar na proteção ali, para que Nabal e seus homens pudessem trabalhar tranquilamente. Davi então pediu essa contribuição em retribuição, porque ele estava numa caminhada. Lembrando que aqui Davi já era rei em Israel. Davi já era rei. Então, aqui a gente aprende uma coisa que é muito importante. Davi não ajudou esperando receber nada em troca, mas é muito importante que nós saibamos reconhecer aqueles que nos ajudam e aprendamos a ser gratos em retribuição. Tá certo? Não é que nós venhamos a fazer algo esperando receber de volta. Ah, não é isso. Mas se nós recebemos algo de alguém, precisamos ter esse sentimento de gratidão. Eu vejo que muita gente hoje em dia está se esquecendo de ser grato porque foi ajudado. E tem gente que inclusive é incapaz de ser grato a Deus, tá? Porque Deus é quem tem lhes ajudado, a começar pelo dom da vida, tá certo? Então aqui nós aprendemos isso aí, a importância dessa coisa da gratidão. E a importância também da obediência. Os homens de Davi obedeceram às ordens dele. E nós precisamos entender essa questão, tá? Lembra que nós falamos que Nabal era um homem difícil de lidar? Nós vamos continuar falando desse tema aqui, tá? Agora vamos ler o verso 10. Aqui vai a resposta de Nabal. Olha a ingratidão desse homem. Olha como é que esse homem era rude, era grosseiro, era mal educado. Olha o nível. Verso 10. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há tantos empregados que fogem dos seus empregadores. Verso 11. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne dos animais que abati para os meus trabalhadores e dar a um bando de homens que não sei de onde vem? Então nós vimos aqui a ingratidão profunda desse homem chamado Nabal. Um homem que foi ajudado, foi abençoado e foi incapaz de retribuir a alguém que o ajudou. E infelizmente nos dias de hoje a gente vê muito isso aí. De repente as pessoas ajudam um parente e quando elas precisam de ajuda, esse parente que lá atrás foi ajudado,
ele ignora totalmente e é incapaz de retribuir. Nós vemos Deus abençoando muitas pessoas ao longo dos séculos e vemos muitas dessas pessoas que recebem do Senhor bênçãos sem fim e são incapazes de serem gratas a Ele. Isso é muito importante a gente pensar e entender o quão a ingratidão ela cheira mal às narinas do Senhor. Ela desagrada a Deus. Deus não se agrada de corações ingratos, não. Deus não se agrada de corações mal agradecidos, não. Então é muito importante a gente começar a pensar nisso e começar a mudar a trajetória de vida da gente. Vamos continuar a leitura? Olha o verso 12. Então os mensageiros de Davi voltaram e contaram a ele o que Nabal tinha dito. Verso 13. Peguem minha espada, foi a resposta de Davi, enquanto ele enfiava sua espada na bainha. Cerca de 400 homens partiram com Davi e 200 ficaram para guardar as bagagens. Verso 14. Nesse meio tempo, um dos servos de Nabal foi procurar Abigail, mulher de Nabal, e disse a ela: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele insultou os homens e os expulsou daqui. Verso 15. Porém, os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal algum. Verso 16. Para dizer a verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. Nada foi tirado de nós durante todo o tempo em que estiveram ao nosso lado. Verso 17. Seria bom levar isso em consideração e tomar providências o quanto antes, pois vai haver problema para nosso Senhor e sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. De novo, nesses versos, está sendo enfatizada aqui a personalidade ruim de Nabal, o mau gênio dele, a ingratidão dele, o quanto ele era grosseiro, o quanto ele era rude. Ele, não satisfeito em negar ajuda, ele ainda insultou os homens. Como a gente vê no dia de hoje, moradores em situação de rua, quando pedem ajuda, pessoas, além de negar ajuda, eu até entendo que tem gente que de repente não pode ajudar, mas tem gente que, além de não poder ou não querer, ainda insulta aquelas pessoas. Algo que é totalmente descabido, desnecessário, inconcebível de fazer. E nós vemos aqui que esse funcionário de Nabal, ele sabia que Nabal era um homem ruim, ele sabia que Nabal era um homem mau, ele sabia que Nabal era um homem difícil de lidar, e ele procurou Abigail. Por quê? Porque ele sabia que Abigail era uma mulher inteligente, ele sabia que certamente Abigail ia saber contornar a situação. Ele não foi aleatoriamente pedindo ajuda. Certamente ele já identificava em Abigail essas características, como nós lemos aqui ao longo desses versos. Abigail e Nabal eram casados. A Bíblia não nos diz há quanto tempo eles eram casados, se é pouco tempo ou muito tempo, mas dá para perceber pelas características de Abigail, pelo fato desse empregado de Nabal ter procurado ela,
nós podemos tranquilamente afirmar que ela era uma mulher que já se destacava como pacificadora, conciliadora, tentando ali contornar os problemas que Nabal causava com o gênio ruim dele. Vamos continuar aqui para a gente conhecer um pouco mais dessa mulher. E aí a gente vai ver a aula de pacificação que ela dá. Como a atitude dela evitou uma tragédia, evitou uma chacina. Tá? Ficou curioso? Continua aqui. Vamos ler o texto. Agora no verso 18 começa assim: então Abigail tomou depressa 200 pães, 2 vasilhas grandes contendo vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos de trigo torrado, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo, e colocou tudo sobre os jumentos. Verso 19: vocês seguem na frente, ela disse aos seus homens, seus ajudantes, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que estava fazendo. Verso 20: quando ela descia estrada montada num jumento, viu Davi, que já estava a caminho com seus homens, e ela foi se encontrar com ele. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas bem importantes. Quando o texto nos diz que Abigail não contou nada para Nabal, é porque nós podemos afirmar que Nabal certamente impediria ela de tentar contornar. Afinal de contas, ele era o homem da casa. E muitas vezes um homem da casa insensato, sem juízo, causa uma tragédia. E muitas vezes uma mulher que embarca nessa insensatez do seu marido, ela potencializa uma tragédia que poderia ser evitada. Então Abigail, ela teve sabedoria. Podemos afirmar que ela era uma mulher temente a Deus, porque ela teve essa sabedoria. Vamos lembrar que Jesus falou que felizes ou bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqui, Abigail foi pacificar. Ela sabia quem era Davi. E nós vamos ver aqui que Davi estava com sangue nos olhos. Nós vimos lá que ele já pediu a espada. Ele foi para matar Nabal e tudo que era homem que estivesse lá. Então Davi estava com ódio no coração, com sangue nos olhos. E nós vamos ver aqui, ao longo desse texto, o próprio Davi falando sobre isso. Tá? Fica aqui até o final, que a gente ainda tem muita coisa para aprender. Tá? Esse texto, como ele é longo, eu prefiro ler ele assim, dividir ele em partes, para a gente poder ir explicando. Então vamos para o verso 21 agora. Se a nossa abençoada internet ajudar. Tá. Então vamos lá. Davi havia dito: tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem. Protegemos os rebanhos dele no deserto, de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com o mal o bem que lhe fizemos. E ainda por cima, nos insulta. Davi estava com sangue nos olhos, Davi estava com ódio no coração. Que Deus me castigue e o faça com severidade, se até amanhã, ao amanhecer, ficar vivo, ainda que seja um só dos homens que pertencem a Nabal. Olha o nível
Olha como é que Davi estava cego de ódio. Quem ofendeu foi Nabal, mas Davi queria matar todo mundo. E acontece isso nos dias de hoje. Um homem ou uma mulher faz um mal, e a pessoa que vai se vingar que sai passando cerol em todo mundo, sai batendo todo mundo, sai matando todo mundo, sai punindo todo mundo. Muitas vezes acontecem coisas injustas com a gente. Eu me lembro certa vez, aconteceu comigo na 5ª série. Tinha uma menina na sala, a menina era difícil de lidar, e todo mundo tinha raiva da garota. Naquela época eu estudava num turno que era de 3 da tarde às 7 da noite, 5ª série. E era uma época que era muito difícil na minha vida pessoal. Minha mãe estava doente, ela já tinha ficado no hospital um tempão, e quando voltou para casa precisava ficar de repouso. Então eu e meu irmão ficamos nas nossas avós. Elas tomaram conta de nós. E como a escola que eu estudava era perto de casa, eu saía do colégio, ia lá ver minha mãe um pouco, como é que ela estava, e ia para casa da minha avó para tomar banho, jantar, dormir, coisa e tal. Minha mãe precisava de repouso absoluto. Então, na hora que o problema aconteceu, o que aconteceu? 7 horas da noite, na hora da saída, eu saía quase que correndo do colégio para ir em casa ver minha mãe. Então não vi o que aconteceu. Quando chegou no dia seguinte, a diretora chegou na nossa turma, tirou todos os garotos da sala, inclusive eu, e na hora do recreio, e aí nós fomos punidos com 1 mês de castigo na hora do recreio. Ou seja, todos os garotos foram punidos por causa de, sei lá, até hoje eu não sei quem foi o garoto ou quem foram os garotos que cercaram a menina e puxaram o cabelo dela, ficaram perseguindo ela, xingando, tacando coisa nela, entendeu? Algumas agressões dessas, coisa de adolescente idiota, né? Só que eu não tinha nada a ver com a história, eu nem estava perto, nem sabia de nada, mas não consegui me livrar do castigo, porque todo mundo foi punido. Então é o tipo de coisa que é absolutamente injusta, e era o que Davi estava querendo fazer aqui. Um homem segundo o coração de Deus, definição essa que foi dada pelo próprio Deus. Ele estava querendo cometer uma injustiça aqui, matar tudo que era homem da casa de Nabal, os funcionários todos de Nabal, por causa de Nabal. Só Nabal que insultou ele, só Nabal que insultou os ajudantes de Davi, os moços de Davi. Então nós precisamos aprender a separar as coisas. Então, se a pessoa que fez mal a você for o fulano, vá se acertar com o fulano, no sentido de conversar, entrar num acordo. Não vá pegar e castigar todo mundo, punir todo mundo por causa de um. Está errado. Então aqui nós vemos uma deficiência, um pecado que Davi cometeu. Mas nós vamos ver agora que ele mesmo reconhece a bobagem que ele ia fazer, por causa da atitude de Abigail. Vem comigo aqui, para você entender. Verso 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do animal e se curvou com o rosto em terra, diante de Davi. Ela lançou-se aos seus pés e disse: eu aceito toda a culpa nessa questão, meu senhor. Por favor, ouça o que a sua serva tem a dizer. Verso 25. Meu senhor, não dê atenção a Nabal, pois ele é um homem mau e insensato, de mau gênio. Por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco. É exatamente o que o seu nome, Nabal, significa. Mas eu, sua serva, não vi os mensageiros
que o Senhor mandou. Verso 26. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor. Ela está se referindo aqui a Deus. Ela começa falando com Davi. Agora, meu Senhor, se referindo a Davi. Juro pelo nome do Senhor, que está aqui escrito em letra maiúscula, Senhor Deus, e por sua vida, que foi Deus que impediu o Senhor de matar e de vingar-se com suas próprias mãos, que todos os seus inimigos e os que procuraram fazer-lhe mal sejam castigados como Nabal. E agora, aqui está um presente que esta sua serva trouxe para o meu senhor, apontando para ele, Davi, e para os seus moços. Perdoe a ofensa de sua serva. Certamente o Senhor Deus vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando a batalha do Senhor Deus. E em todos os dias da sua vida, o Senhor, Davi no caso, nunca fará o mal. Verso 29. Mesmo quando o Senhor, Davi, você no caso, for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida do meu Senhor, a sua vida, a vida de Davi, estará sempre como aqueles que são protegidos pelo Senhor Deus, o seu Deus. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá. Como pedra atirada de uma funda. Verso 30. Quando o Senhor Deus tiver feito todo o bem que lhe prometeu, e o Senhor, Davi, já estiver reinando em Israel, eu tinha dito que Davi já era rei, não, Davi ainda não era rei, mas ela já sabia quem era Davi, que ele tinha o chamado. Meu Senhor não vai querer estar com a consciência pesada de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito todas essas grandes coisas para o meu Senhor, para você, Davi, é o que ela está dizendo, por favor, lembre-se da sua serva. Se vocês prestarem atenção nessa leitura que eu fiz, Abigail estava sendo levada em visão aquilo que Deus ainda ia realizar em Davi. Ela menciona aqui que nunca faltaria um descendente de Davi no trono. Foi o que realmente Deus prometeu a Davi no seu leito de morte, e foi o que aconteceu. Jesus, inclusive, é um descendente direto de Davi. O pai de Jesus, né, José, era da linhagem de Davi. Por isso Jesus é o leão da tribo de Judá, porque Davi era da tribo de Judá. Então Abigail estava sendo levada em visão para dizer como seria o reinado de Davi, que ele deveria ser um homem justo, e ela fala para ele não derramar sangue desnecessário, ou seja, ele ia passar o cerol em todo mundo, todos os ajudantes, todos os homens,
todos os homens que trabalhavam para Nabal iam morrer de graça, que eles não tinham feito nada. E ela fala também, e você não vai ser punido por fazer justiça com as suas próprias mãos. Ou seja, ela considerava que, em tese, seria justo Davi se vingar de Nabal, mas ela fala para ele não exercer a justiça com as próprias mãos. E ela também, levada em visão, ela fala sobre como seria o fim de Nabal, quando ela fala para Davi, olha, se você se mantiver firme e tal, que os seus inimigos pereçam da mesma forma como acontecerá com Nabal, como aconteceu com Nabal. Aqui Nabal ainda não tinha morrido. Quando ela foi ao encontro de Davi, Nabal estava vivinho. Inclusive a gente vai ler aqui que Nabal estava fazendo uma festa, bebedeira, bem possivelmente. Junto com bebedeira, você sabe que vem tudo ruim, tudo de ruim tem. Junto com a bebedeira tem orgia, tem depravação, tem tudo que não presta está no meio da bebedeira. Então, quando Abigail fala essas coisas todas, se vocês lerem novamente o texto, você vai ver que a Abigail estava sendo levada em visão ao que aconteceria com Davi, quando ele se tornasse rei, como ele deveria conduzir o reinado dele. E ela também teve uma postura bastante interessante. Ela assumiu uma culpa que não era dela. Quando ela diz, poxa, eu que errei, eu peço desculpa pelo que eu fiz. E se vocês lembrarem, vocês vão ver que Daniel, quando orou, por 2 vezes lá em Babilônia, ele orou, ele dizendo, nós erramos, nós fizemos mal. Mas Daniel não tinha feito nada contra Deus. Daniel tinha uma conduta exemplar. Por 2 vezes Daniel orou desse jeito, se incluindo, nós erramos, nós pecamos, mas ele não tinha feito nada de errado. Entendeu? Então Abigail, ela se colocou numa postura de pedir perdão por algo que ela não tinha feito. Ela assumiu uma culpa que não era dela. E ela já foi com as ofertas de paz ali para acalmar o coração de Davi, para tentar impedir que Davi fizesse uma loucura. O que Davi queria fazer era matar todo mundo. Ele estava com ódio no coração. Nós vamos ver isso aqui agora, tá? Davi reconhecendo a besteira que ele ia fazer. Aqui a gente vê outra coisa muito importante. Quando alguém é usado por Deus verdadeiramente para alertar alguém, quando essa pessoa está falando realmente por inspiração divina, a pessoa que está ouvindo, ela sabe, ela reconhece, ela escolhe se ela vai aceitar o conselho ou não, mas ela sabe, mesmo que ela resolva continuar no erro, ela sabe que ela está errando, ela sabe que aquela pessoa foi exortada. E a gente aprende que Davi, mesmo quando ele erra, ele é humilde para reconhecer o erro dele. Aqui a gente vai ver isso, e você vai lembrar que lá no segundo livro de Samuel, eu já preguei aqui há um tempo atrás sobre isso, quando ele foi confrontado pelo profeta com a besteira que ele fez, o adultério, o homicídio, coisa e tal, ele reconhece e confessa o pecado dele. Então a gente vê que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, era um homem, era falho como eu sou, como você é. Só que ele teve humildade para reconhecer o pecado dele. Ele teve humildade para reconhecer o erro dele. Pergunto a você, se você for exortado por alguém que porventura fale em nome do Senhor, você vai receber de boa a exortação? Ou vai ficar chateado com a pessoa que exortou? Com a pessoa que chamou a atenção? Se essa palavra está chegando ao seu coração, você vai ficar chateado comigo porque eu estou alertando a você dentro da palavra de Deus sobre esse assunto? Ou você vai entender que verdadeiramente Deus está me permitindo falar com você dessa forma para que você entenda que é importante a gente reconhecer que errou e mudar a trajetória de vida para corrigir o erro e não repeti-lo, certo? Como diz aquele louvor, quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Vamos continuar a leitura, para que esse texto tem muita coisa rica para a gente aprender.
Verso 32. Davi respondeu a Abigail: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. 33. Graças a Deus pelo seu bom juízo e conselho. Que você seja abençoada por me impedir de matar esse homem e de vingar-me com as próprias mãos. Verso 34. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, que se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estaria vivo amanhã pela manhã. Verso 35. Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e disse: Vá para casa em paz, eu atenderei ao seu pedido. Viram como aquilo que eu falei ainda há pouco se cumpriu aqui? Davi, mesmo sendo um homem tão poderoso que ele era, ainda não era rei oficialmente. Deus já havia levantado ele para ser rei no lugar de Saul, mas ele estava esperando Saul ser destronado, como aconteceu quando Saul resolveu se matar. Mas Davi aqui ainda não era o rei, ele ainda não tinha assumido o trono, mas ele era uma pessoa muito importante no reino. Ele era um general, um homem de confiança de Saul. Ele exercia uma liderança muito grande, ele era muito querido. Desde lá de trás, quando ele matou o gigante. Lembra da musiquinha que o povo cantava? Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Foi essa musiquinha que despertou em Saul a inveja, o ódio, todo o ressentimento. Em breve eu vou trazer uma mensagem aqui específica sobre Saul e Davi. Tá? Em breve essa mensagem vai chegar aqui no canal para você. Vai chegar aqui nessa plataforma, nesse perfil, em todas as minhas redes sociais para você. Então, aquilo que eu falei, Davi foi um homem humilde, mesmo sendo tão poderoso, ele foi humilde para reconhecer que Abigail falou em nome do Senhor. Davi ainda tinha sensibilidade espiritual para reconhecer, mesmo cego pelo ódio que ele estava, mesmo doido para fazer justiça com as próprias mãos, ele ainda teve a sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus através da serva do Senhor, Abigail, porque ela se colocou numa posição de serva do Senhor e foi lá pacificar, foi lá apaziguar, deixou Deus usá-la. E eu repito a pergunta que eu fiz ainda há pouco. Nós vimos aí, antes de eu fazer a pergunta, eu vou lembrar para você dois casos sobre os quais eu já falei aqui em vídeos anteriores. Um, do cantor e pastor Gastão Martins. Ele já estava vendo a vida toda zoada há um tempão. E quando ele foi cantar em uma determinada igreja, uma irmã foi levantar em profecia e mandou ele se consertar. Que Deus já estava se desagradando dele, que se ele não se consertasse daquilo que ele estava fazendo de errado, ia dar ruim para ele. Ele zombou da mulher, debochou da mulher, não levou a sério e realmente aconteceu. Tudo que a irmã que foi levantada em profecia avisou que aconteceria. E o caso dele está aí na internet, já falei sobre isso. Ele, por trás do ministério que ele exercia, cantando nas igrejas, estou lá no começo dos anos 90, tá? Ele ficou muito conhecido nessa época. Uma voz muito bonita, só que ele tinha um problema com a questão da homossexualidade dele. Inclusive ele costumava ir nas igrejas com o namorado dele, que é claro que ele não apresentava como namorado. Tá tudo aí na internet, a entrevista do delegado que investigou o caso. O delegado é um cristão, acho que é pastor inclusive, o delegado. Contou tudo, tá aí na internet, só você procurar. Não estou inventando nada, não estou levantando calúnia contra ninguém. Então tudo que o delegado levantou foi fruto de investigações criteriosas até chegar no assassino, que foi o namorado de Davi, do namorado do Gastão Martins. Olha eu falando sem querer aqui, pensando no Davi, falei, namorado do Gastão Martins.
A outra é o caso da Flor de Lis. Está o vídeo na internet, a própria Flor de Lis falando que ela havia sido advertida em profecia. Ela chamou a mulher de profetisa do cão, que a mulher tinha avisado a ela que ela tinha um calcanhar de Aquiles, que era no casamento dela, e que aquele ministério que a Flor de Lis estava levantando, tinha até o nome dela, né? Ministério Flor de Lis, não sei o quê, que aquilo tudo ia cair por terra. Não demorou muito tempo, aconteceu o que aconteceu, que vocês sabem muito bem. Vocês sabem que a Flor de Lis está hospedada agora numa espécie de hotel que fica em Bangu, aqui no Rio de Janeiro. Vocês sabem muito bem, entendeu? Ela está lá hospedada, vai ficar lá por um certo tempo, usufruindo das instalações fornecidas pelo governo do estado, lá naquele hotel, se é que você me entende. E ela foi avisada pela profeta, pela profetisa. Pois é, então nem o Gastão Martins, nem a Flor de Lis tiveram humildade para receber a exortação. Mas Davi teve. E é isso aqui que eu quero chamar a atenção. Nós precisamos ser humildes para aprender a receber uma exortação. Nós precisamos aprender a ser humildes para aprender a receber uma admoestação. Reconhecer quando ela vem da parte do Senhor. Quando se trata de servos do Senhor, nós temos que ter humildade para receber, temos que ter sensibilidade para reconhecer quando vem do Senhor. Ah, mas e quando se trata de gente que não é cristã? Olha só, então vou te falar uma coisa. Você tem que ter a mesma sensibilidade para saber quando o seu pai, sua mãe, alguém está lhe dando algum conselho, está lhe dando alguma demonstração, algum puxão de orelha. Você tem sensibilidade para saber se a pessoa está certa ou está errada. Você sabe muito bem se aquela bronca que você está levando é certa ou errada. Você sabe muito bem. Você tem que ter humildade para reconhecer. Nós precisamos ter essa humildade, não é você. Nós, eu inclusive. A começar por mim, eu tenho que ter essa humildade. É fácil? Não, mas a gente tem que treinar isso. Não é fácil não. Mas a gente tem que treinar. A gente tem que se disciplinar para isso. A gente tem que treinar a mente da gente para isso. Vamos continuar a leitura. E aí nós vamos caminhando já para o final da mensagem. A internet abençoada aqui ajudar, eu vou ficar muito feliz. Então, verso 36. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava promovendo uma grande festa, como uma festa de um rei. Como ele estava alegre e bêbado, resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte. Verso 37. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado. E quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu seu coração amortecer e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse em uma pedra. Verso 38. Passados uns 10 dias, ele morreu, porque o Senhor o matou. Verso 39. Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou: Louvado seja o Senhor, que deu a Nabal o que ele mereceu, por ter me tratado com desprezo. O Senhor livrou o seu servo, está servindo a ele mesmo, de fazer o mal, e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua cabeça. Então Davi mandou logo mensageiros a Abigail, para pedir a ela que se casasse com ele. Verso 40. Quando os mensageiros
chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que se torne a sua esposa. Verso 41. Ela levantou-se, inclinou-se com o rosto no chão e disse: aqui está a sua serva. Pronta para servi-lo e para lavar os pés dos servos do meu Senhor. E aí o verso 42. Aprontou-se com toda a pressa, levou consigo 5 das moças que a ajudavam e, montada num jumento, seguiu os homens que a levaram a Davi. E assim ela se tornou esposa dele. Nesses últimos versos aqui que eu li, e aí nós vamos encerrar, nós vimos o quê? Que se cumpriu tudo aquilo que Abigail, em visão, havia entregado para Davi. Se vocês prestaram atenção na leitura, se vocês não prestaram atenção, voltem o vídeo, prestem atenção novamente, confiram na Bíblia de vocês, tá? Vocês vão ver, Abigail levada em visão. Quando ela foi falar com ele, Nabal estava vivo. Então ela fala que os inimigos de Davi seriam castigados como aconteceu com Nabal. Não tinha acontecido. Aconteceu depois. Vocês perceberam que na leitura desses versos que eu fiz por último aqui, Abigail viu que Nabal estava bêbado e ela teve sabedoria para esperar o momento para falar. Lembram de Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para tudo? Inclusive num dos versos, Salomão, que foi quem escreveu Eclesiastes, ele diz que há tempo de falar e tempo de ficar calado. Tem muita gente que está metendo os pés pelas mãos e está simplesmente causando problemas. Por quê? Porque fala na hora que não é para falar, ou se cala na hora que tem que falar. Quantos problemas já aconteceram na sociedade porque alguém falou que não devia? Você quer ver? Vários times de futebol já perderam partidas importantes. Por quê? Porque alguém falou demais. Exemplo: tem jogador que antes do jogo fica jogando conversa fora, falando que vai ganhar, que vai fazer acontecer, tipo assim, menosprezando o outro time. Isso aí é um combustível para os caras, os adversários, entrarem com sangue nos olhos e partirem para cima para ganhar o jogo. Tem gente que, porque quer ver confusão, atiça a confusão, fica cutucando. Ao invés de apaziguar, ao invés de jogar água na fogueira, a pessoa vai e joga gasolina. Então aqui vai uma dica. Aqui eu vou entregar algumas dicas para vocês aqui, que são coisas do nosso dia a dia. Do mesmo jeito que a Abigail viu que Nabal estava bêbado e ele não tinha condição nenhuma para conversar, o que ela fez? Ela guardou a língua dela, não comentou nada, esperou passar a carraspana dele para ela poder conversar com ele. Tem mulher que está em casa trabalhando nos seus afazeres diários ali, e o marido está nos afazeres diários na rua. Aí quando o cara bota o pé dentro de casa, o cara não tem sensibilidade para saber que a mulher está daquele jeito, tarefada, estressada, ele já chega despejando um monte de coisa em cima dela. Ou o contrário também, ela não tem a sensibilidade para sacar que o cara está vindo da rua, cheio de coisa na cabeça, ela sai despejando as coisas em cima dele. Então qual é a dica? Quem está chegando da rua, chega caladinho, na boa, cumprimenta, dá uma boa noite e tal. E quem está em casa, fica caladinho também, sente a atmosfera para ver, poxa, será que é hora de eu falar? Vou segurar aqui, coisa e tal. Pô, o casal se conhece,
Por exemplo, um amigo meu, ele era casado, a esposa dele ficava siri na lata quando estava com fome. O que ele fazia? Evitava conversar com ela quando ela estivesse com fome. Se ele quisesse tratar de alguma coisa, o que ele fazia? Se eles estivessem na rua, quando ela falava que estava com fome, o que ele fazia? Pô, pera aí, antes de a gente resolver qualquer coisa aqui, vamos comer. Ele já catava ela e parava para comer. Que ela precisava estar com a barriguinha cheia, sem fome. Aí sim, vamos resolver os problemas. Vamos no banco, vamos na loja, vamos não sei onde, vamos não sei onde, vamos na casa de não sei quem, vamos resolver o problema. Mas ela com a barriguinha cheia para não dar ruim, para não dar problema. Tem homem que não tem sensibilidade para o básico, sabe que a mulher dele todo mês menstrua. E tem mulher que tem TPM. A TPM ela tá aí, faz parte da vida da mulher. E o cara no mínimo tem que ter uma sensibilidade para sacar que o humor da mulher fica diferente, que a mulher fica virada no girar. Então ao invés dele ficar batendo de frente, ele se cala, fica na boa. Um amigo meu casado, a mulher dele a um siri na lata quando estava com TPM. O que ele fazia? Evitava a discussão, ele saía de perto, deixava a mulher na dela lá, coisa e tal, com a TPM dela. Às vezes ele trazia para ela tipo chocolate, que ele sabia que ela gostava e tal. Ele tentava amenizar para não dar ruim. Para não dar ruim a situação. Tem gente que acorda de péssimo humor. Então tu espera a pessoa acordar e tal. Depois que a pessoa acorda, aí sim a pessoa, aí tu vai conversar com a pessoa numa boa, tal, que a pessoa acordou de fato. Entendeu? Então são essas coisas do dia a dia que a gente tem que ter essa sensibilidade para saber a hora de falar, a hora de ficar calado, o local que é para falar, a forma que é para falar, tudo isso, entendeu? Para tudo, inclusive dentro da igreja, para entregar a revelação. Tem gente que está entregando aleatoriamente. Não, tem revelação que quando Deus dá, não é para você simplesmente chegar e despejar no meio do povo. É para você, muitas vezes Deus já diz, eu quero que você apenas ore. Então você seja um profeta ou uma profetisa obediente e apenas ore. Se Deus disser para você, eu quero que você fale, mas chama no particular, obedeça o que Deus falou e chama no particular. Então são essas pequenas coisas que nós podemos aprender com esses versos que nós lemos aqui. E aquilo que Deus mostrou para Abigail aconteceu. Nabal, no dia seguinte, já não estava bêbado, ela contou para ele, que aqui vai outra coisa, não se pode esconder nada do cônjuge. Marido e mulher não podem ter segredos um com o outro. Tem que ter comunicação franca, aberta, entendeu? Então ela foi e contou para ele o que ela fez, para apaziguar, para resolver o problema. Nabal passou mal, mas não foi por causa da notícia que ela deu. Nabal passou mal porque, como o próprio texto diz, foi o próprio Deus quem o matou. Foi para fazer justiça a Davi. Obviamente que Nabal passou mal daquele jeito, por quê? Passou a noite bebendo. Possivelmente aquilo não era a primeira vez. Então certamente a saúde dele já não devia ser nenhuma maravilha, entendeu? E aí Deus permitiu que ele morresse. Quando a gente fala que Deus matou, não é que Deus é assassino, não. Deus permitiu que ele morresse por conta das escolhas que ele fez ao longo da vida. Você viu que na festa aqui tem a bebida, como se fosse um rei, bêbado, estava bêbado. E pelos sintomas que descritos aqui, é possível que ele tenha tido um infarto misturado com um AVC. Ele ficou paralisado, ficou 10 dias paralisado e morreu. É possível que ele tenha tido ali um infarto junto com um AVC. Por causa daquela bebedeira, por causa das bebedeiras anteriores, por causa de qualquer outro excesso que ele tenha cometido ao longo da vida. Enfim. Mas cumpriu-se aquilo que Deus mostrou a Abigail em visão, e ela entregou a Davi que aconteceria, e foi feita a justiça. Então Davi não precisou matar Nabal, como ele queria fazer, a justiça com as próprias mãos. Davi não precisou fazer, porque Deus foi lá e agiu.
Abigail ficou... E essa foi a forma que Deus encontrou para Abigail poder recompor a vida dela. Que a Abigail não podia se divorciar daquele homem, não era permitido para ela. E se ele repudiasse ela não ia poder nem casar de novo. Era um troço bem sinistro. Então Deus viu que havia graça no coração daquela mulher. E Deus queria dar a ela uma vida melhor. Uma vida onde ela pudesse ser feliz. Porque certamente aquela mulher não era feliz. Podia ter dinheiro, mas casada com um homem daquele, com certeza feliz ela não era. Ela vivia a vida contornando as besteiras que ele fazia. Inclusive essa que eu contei para vocês. Mas para ela poder casar, Deus permitiu então que Nabal passasse mal e morresse. Então ela, como viúva, ela pôde casar com Davi. Naquela época o homem até podia ter mais de uma mulher. Davi teve várias. Abigail foi uma delas. Você vai ver lá, se você pesquisar, você vai encontrar lá os filhos que Abigail teve com ele, coisa e tal. Então Abigail foi uma das mulheres de Davi, uma das esposas de Davi. Então, e Abigail continuou mantendo a sua postura de serva. Ela soube reconhecer que era Deus que estava no controle de tudo. E ela se prostrou e agradeceu. Ela sabia quem era Davi. Ela sabia que ela não estava casando com uma pessoa qualquer. Ela aceitou prontamente o desafio e tornou-se a esposa de Davi, uma das esposas dele. Bom, somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração, e eu desejo sinceramente, do fundo do meu coração, que você tenha conseguido compreender um pouco, conhecer um pouco mais sobre a vida dessa mulher tão importante, Abigail. Uma mulher sábia que evitou uma tragédia na sua casa. Uma mulher que deu aula de sabedoria. Uma mulher que deu aula de pacificação. Uma mulher temente a Deus que foi levada em visão a entregar uma visão da parte do Senhor para Davi e impediu Davi de cometer uma tremenda de uma besteira, Ele ia fazer uma chacina. Matar um homem que havia ofendido ele e matar um monte de inocente. Olha que desgraça que ia ser. Olha quanto sangue inocente ia ser cobrado de Davi. E Abigail, na sua sabedoria, na sua sensibilidade espiritual de pacificar, ela evitou que aquela tragédia acontecesse na casa dela. E Davi, nós aprendemos que Davi também teve sensibilidade espiritual para entender a exortação, para entender a repreensão que vinha da parte do Senhor. E ele tomou posse e mudou a história da vida dele assim. Então só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu desejo que Ele abençoe grandemente a sua vida e que Ele continue falando ao seu coração. Essa mensagem que ficou aí um pouco grande, volta o vídeo, veja novamente. Você está vendo, se você está vendo no YouTube, volta o vídeo, veja novamente quantas vezes você precisar. Se você está vendo nas demais plataformas, veja os vídeos anteriores, como já expliquei para você. Eu coloco aí parte 1, parte 2, parte 3. Então vá nos vídeos anteriores para você entender tudo bem explicadinho nos seus mínimos detalhes. Leia o texto que eu citei para você. Eu deixo tudo mastigadinho para você, porque eu quero que você aprenda a palavra de Deus. Eu quero que você cresça com a vida espiritual estruturada, baseada na palavra de Deus. E quando eu recomendo para você um livro como esse aqui, meu Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, é porque eu quero que você cresça espiritualmente. O meu desejo é esse. E aqui tem muito texto bíblico para você meditar acerca do tema que eu trato aqui, que é avivamento. E quanto a essa mensagem, eu quero que você pegue o texto e medite naquilo tudo que Deus me levou a falar com você aqui. Para você que me segue no YouTube, para você que está inscrito aqui no YouTube, eu coloco vídeo novo toda sexta-feira. Se você ainda não está inscrito, clica aí para você se inscrever, clica no sininho para receber as notificações e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que você assim faça com que o vídeo possa alcançar mais pessoas. Para você que me segue nas outras plataformas, Quai, TikTok, Instagram, você tem uma série de vídeos novos sempre começando sexta-feira. Sempre parte 1, parte 2, parte 3, eu entro pela semana fechando na quarta-feira. E se você não está me seguindo, me acompanhando em nenhuma dessas plataformas,
clica para você seguir, para você me acompanhar. Não se esqueça também de curtir, nem de comentar, nem de compartilhar, que assim também é a mesma coisa, você está sinalizando que você quer que o vídeo alcance mais pessoas, que você quer que o conteúdo que eu produzo aqui alcance mais pessoas. Aí nos comentários tem um link da minha landing page, só você clicar no link, você vai ver logo as sinopses dos meus livros, você vai poder ler e entender sobre o que eu falo, vai ter os botõezinhos ali para você clicar e comprar. Você não precisa digitar nada, só clicar no link aí, vai entrar na landing page, clica no botão que você quer e compra o livro que você quer. E para você me convidar para pregar na sua igreja, é só clicar no botãozinho do WhatsApp, tá lá para o comentário, lá tá lá o telefone para você me convidar para pregar. Então, muito obrigado que você ficou até aqui. Eu agradeço muito a você que me permitiu falar contigo aí por meio das suas redes sociais. E eu espero você aqui no próximo vídeo, que tenho certeza que Deus vai trazer algo muito interessante para que nós possamos meditar juntos e crescer juntos. O crescimento é lá e cá. Você aí ouvindo, eu aqui falando, porque eu aqui falando, antes de eu falar eu estudei e orei, e Deus fala comigo e fala com você também, e é essa troca que acontece sempre que eu produzo um vídeo aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.